Diz assim a Bíblia: as bodas em Canaã da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Grave essas palavras aqui, ó. Maria disse para os serventes, em relação a Jesus: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, amém? Eles provaram da água transformada em vinho. Vocês perceberam o primeiro detalhe? Quando Maria, ela chamou os discípulos, os serventes, perdão, e disse: olha, está vendo Jesus ali? Vocês vão fazer tudo o que ele disser para vocês. O primeiro detalhe é esse. As coisas de Deus, meus irmãos, não são complicadas. É a gente que complica. Porque quando nós estamos dispostos, claro que não são fáceis, mas quando nós estamos dispostos a fazer o que ele diz, o milagre acontece. As coisas começam a mudar. Quando que a mudança na vida de uma pessoa que hoje está feliz com Deus, está abençoada, quando que a vida dela começou a mudar? Quando ela decidiu fazer tudo o que Deus falava para ela. Porque tem pessoas que elas fazem tudo o que os outros dizem para ela fazer. Tudo que a amiga fala para ela fazer, ela faz. Tudo que o colega de trabalho fala para ele fazer, ele faz. Tudo que todo mundo fala, o que a internet diz para fazer, ela faz. O que a televisão, ela faz. Apaga ali para mim, por favor, pastor. Está virando aqui. Mas ela só não consegue fazer aquilo que Deus fala para ela fazer. Quando Jesus estava lá, no casamento, na festa, acabou o vinho. Vinho representa alegria. Então tinha acabado a alegria daquela casa. Chegaram para Jesus, avisaram para ele. Ele mandou que pegasse as talhas cheias de água, consagrou a Deus e mandou servir. A água havia se transformado em vinho. O mestre-sala, aqui no versículo 9 diz assim, ó: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, que milagre não se explica. Se bem que eles sabiam, os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus início a seus sinais. Em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? O responsável pela bebida, o mestre-sala, responsável para servir,
chamou o noivo e disse: olha, sempre se serve o melhor primeiro. E eu percebo que você deixou o melhor por último. É que o que Deus faz é melhor do que tudo que nós já provamos nessa vida. Amém, igreja? Agora, olha como Jesus, como o propósito de Deus, pessoal, nos impressiona. Eu não sei você, mas eu fico impressionado quando eu leio as palavras do Senhor Jesus, porque em tudo que ele falava tinha um fundamento, tinha um propósito. Onde Jesus estava quando aconteceu o milagre? Dentro de uma casa. Quem está aqui comigo? Ele estava dentro de uma casa. Qual o primeiro milagre que Jesus fez? O milagre da transformação. Sim ou não? Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez na terra. Olha o ambiente, casa. Quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, ele está falando da porta do quê? Do meu coração, chamado de casa. Tanto Satanás como Jesus chama o coração do homem de casa para fazer morada. Trazendo isso para a nossa vida, Jesus precisa estar dentro da sua casa. Jesus precisa estar dentro do seu coração. Jesus precisa primeiro entrar na sua vida para que ele possa fazer o milagre da transformação acontecer. Amém? Quem entendeu isso, pessoal? Às vezes a pessoa quer que Jesus faça o milagre ficando do lado de fora. Ela não permite primeiro Jesus entrar. E do lado de fora o milagre não acontece, porque o primeiro milagre foi o da transformação. O primeiro milagre que tem que acontecer nas nossas vidas é da transformação. Mas essa transformação de dentro para fora. A mudança tem que começar a acontecer de dentro para fora. Porque se você deseja que mude as coisas aqui fora e não se preocupe em mudar dentro, pedindo a Ele que tire o orgulho, o egoísmo, o pecado, se libertando dos maus pensamentos, dos costumes, da religiosidade. Então essa transformação, por isso Romanos 12 diz assim, ó, transformai-vos pela renovação. Coloque Romanos 12 aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele também disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas, o quê? Vão ser acrescentadas. Quando a mente muda, quando muda aqui, pessoal, dentro, tudo do lado de fora vai ser transformado também. A minha principal preocupação é, depois que eu conheci Jesus, depois que eu vim para a igreja, eu fui transformado realmente? Ou eu só mudei de igreja? Ou eu só mudei de religião? Só mudei alguns costumes. Ele não veio para mudar costumes. Ele não veio para fazer você mudar de religião, mas mudar de vida. Mudar a sua história. Romanos 12, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É esse milagre. Porque se não há essa transformação, passa um tempo, 2 tempos, e a pessoa volta à prática das velhas obras. Ela vive inconstante. Ela tem dupla personalidade. Uma hora ela crê, outra hora ela duvida. Uma hora ela está feliz, de repente ela já está angustiada. Uma hora ela está cheia de força para lutar, de repente desanima. Por isso que ele quer transformar. Porque se ele transformar, se ele mudar de dentro para fora, nós vamos ter o DNA dele. Amém? Nós vamos ter a natureza divina, que não é inconstante. A Bíblia diz que em Deus não há variação. Em Deus não há mudança. Deus é imutável. Então,
O ser humano, ele é cheio de variação. Ele é inconstante por si só. Mas quando o Espírito Santo, nós temos que permitir, mas quando ele entra na nossa casa, acontece a transformação. Tem que acontecer das pessoas olhar para você e falar assim, puxa vida, hein? Mas como você mudou, não? Como você está diferente? Como você agora é uma pessoa sensata? Eu vejo o quanto Deus transformou a sua vida. Ao contrário do que muitas pessoas ouvem, gente. Ah, você vai na igreja, mas não muda nada. Parece que você ficou pior. Claro, não estou dizendo que você tem que fazer para agradar os outros. Mas essa mudança acontecendo, isso se torna notório. Pode não acreditar no seu Deus, pode não concordar com a sua fé, mas não vai poder contradizer o que Ele está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se não aconteceu a transformação, é porque ele ainda não entrou na casa. Ele está do lado de fora. Se Jesus estivesse do lado de fora, o casamento ia acabar. Porque quando acabava o vinho, acabava a festa. Acabava o momento de alegria. Se Jesus não tivesse sido convidado, porque ele foi convidado, nós lemos aqui, ele foi convidado. Está aqui, ó. Jesus, ó o versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, porque ele foi convidado, ele estava dentro da casa. E porque ele estava dentro da casa, mesmo a situação ruim aparecendo, ele transformou. Amém, igreja? Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei se vocês estão vendo como eu vejo isso. Porque muitos dizem assim, poxa, eu estou na igreja há 10 anos. Eu estou na igreja há 20 anos, pastor. Me batizei nas águas. Mas não aconteceu uma mudança na minha vida. Será que é o lugar? Será que é Deus? O que está errado? Porque ele estava dentro da casa e pôde transformar. Está na hora de muitas pessoas que me ouvem agora convidar verdadeiramente Jesus para entrar na sua casa. Porque há quem tenha um dia convidado e ele até entrou, mas o tempo foi passando e sem ela perceber, nas atitudes que ela foi tomando, ela pediu para que Jesus se retirasse. Porque a Bíblia diz que o santo, repita assim, ó, o santo não habita com o imundo. O santo não habita com o imundo. Então, se tiver alguma coisa imunda, se eu deixar alguma coisa imunda entrar, o santo sai. Amém, gente? E aí, a casa fica habitada, mas fica habitada pelo imundo, pelos pensamentos ruins. Fica habitada pelo imundo, que gera o pecado, que gera a frieza espiritual, que tira o desejo da pessoa orar, tira o desejo da pessoa buscar a Deus. Ela está cansada sempre para buscar a Deus. Qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que ela risca da lista de compromisso dela é buscar a Deus. É que o santo saiu da casa e o imundo está entrando na casa. Você já morou numa casa, ou você já foi numa casa cheia de sujeira? Quem já foi já? Você se sente bem num ambiente desse? Como é que o Espírito Santo vai ficar, pessoal, na casa que está toda suja? Por isso Jesus derramou o sangue dele. Se por algum motivo, olhe para o pastor, se por algum instante da sua vida você deixou o imundo entrar, Jesus saiu. Mas se você deseja que Jesus volte à tua casa, é só você convidar. É só você limpar o coração. Faz uma faxina. Começa a pensar. Começa a avaliar as coisas ruins que você já está levando de uma forma natural. Não, porque é verdade. Tem pessoas que as coisas ruins, o errado, já é normal.
Antes ela falava alguma coisa que não deveria falar, já, meu Deus, não acredito que estou falando isso. Está amarrado. Eu não acredito que eu estou olhando para isso. Não acredito que eu estou fazendo isso. Ela logo repreendia aquilo. Só que o tempo foi passando. E muitas pessoas, olha só, começaram a achar normal mentir. Achar normal fazer o que não deve. Normal. Todo mundo faz. E o pior de tudo, o Espírito Santo já nem consegue mais ter acesso para tocar e cobrar ela. Criou um calo, sabe? Criou uma proteção. Eu sempre dou o exemplo da minha aliança de casamento. Eu uso aliança desde o dia que eu casei, 21 anos. E quando eu comecei com a aliança, eu ia trabalhar e eu lembro que ficava tudo dolorido aqui. Machucava. Mas eu tinha que ficar de aliança. Às vezes eu falava assim, posso tirar? Não, não pode, tem que ir trabalhar e voltar para casa de aliança, tá bom. O tempo passou e sabe o que aconteceu aqui no meu dedo? Criou um calo. Criou uma resistência, pessoal. Agora a aliança está aqui, só que o dedo nem sente mais que tem aliança. O coração de muitas pessoas se tornou assim a voz de Deus. Quando ela fazia alguma coisa no início que estava errada, ela logo sentia uma dor. Ela se arrependia, ficava com vergonha. Sabe? Tinha vergonha até de falar sobre aquilo. Ia logo orar. Sentia um arrependimento. E o tempo passa. E se a gente não cuida, cria uma resistência, pessoal, no nosso coração para a voz de Deus. Aí ele fala, bate e volta. O Espírito Santo não consegue mais fazer arder o coração. Dá aquele friozinho na barriga, sabe? Quando pensa em alguma coisa errada, dá aquele frio na barriga. Não, eu até quero fazer, mas eu não vou fazer. Ou eu até quero fazer, mas eu não posso fazer. Até aí está tudo bem. O desejo, o pensamento, a vontade é normal do ser humano. Mas você tem que ser forte. Entre o desejo, a vontade e o fazer, existe uma escolha. Amém? Amém? Quem está comigo, diga eu. Então, Jesus estava dentro da casa. Por isso aconteceu o milagre da transformação. Eu quero que Ele transforme a minha vida. Eu tenho que colocar Ele dentro da casa. Eu preciso colocar Ele dentro da minha vida. Olha o que diz Apocalipse, capítulo, caiu minha cola aqui, capítulo 3, Apocalipse 3, verso 20. Olha o que diz. Coloque ali. 3, verso 20. Olha lá. Eis que estou à porta. E o que, gente? E bato. Ele está na porta. Ora, se ele está na porta batendo, é porque aquele ambiente não pertence a ele. Para entrar num lugar que é seu, você não bate na porta. Se alguém ouvir a minha voz, ele não só bate, como ele também está dizendo, ei, ô de casa. Além de bater, ele também fala. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aonde, gente? Em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. A ceia é o momento, não é todo dia a ceia. A ceia é só para momentos especiais. A ceia você só participa com pessoas especiais. A ceia não é para estranhos. Ninguém faz ceia para estranho. Quando você faz a ceia, por exemplo, a ceia do Natal, não tem estranhos na mesa. A ceia é para a pessoa próxima. A ceia é para quem tem intimidade com você. E Jesus está dizendo, se você deixa eu entrar, você vai ter intimidade comigo. Amém? Nós vamos estar próximo. Na ceia, na mesa da ceia, tem o talher mais caro. Aquele que você só usa uma vez por ano. Tem a louça que você só usa uma vez por ano. É tudo do melhor. O que está servido na mesa é o melhor. Isso é ceia. E Jesus está dizendo, quando eu entrar na sua casa,
eu e você vamos cear. Eu e você vamos ter intimidade. Eu e você vamos desfrutar do melhor. Diga glória a Deus. Eu venho para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Puxa vida, eu quero, Senhor, cear contigo, ter intimidade, desfrutar do melhor. Ninguém ceia na praça. Ninguém ceia na escola. Ninguém ceia na empresa. A ceia é dentro da casa. Então, resumindo tudo, se você não entendeu nada até agora, não vai entender isso aqui que eu falo, tá bom demais. Se você quer que Jesus transforme a sua vida, o primeiro passo é deixar Ele entrar na sua casa, na sua vida. Fazendo isso, meu irmão, o ladrão não vai entrar na sua casa. Porque a Bíblia diz que o ladrão, quando ele vem e vê a casa vazia, ele entra. Mas se a casa está ocupada, ele dá com a cara na porta. E é o que tem que acontecer quando o diabo, quando o pecado bater na tua porta. Porque também tem um versículo que fala aí, pastor Daniel, que o pecado está à porta e bate, e cumpre a nós dominar. Quem sabe onde está escrito? Pecado está à porta. Então o pecado também está na porta. Eu escolho quem entra. Na minha casa só entra quem eu permito. Na sua casa só entra quem você deixa. Só quem você permite entrar. Você tem a chave. Assim como Jesus está ali, batendo e pedindo. O pecado também, a morte, a destruição, o diabo, aquilo que não procede de Deus, na porta batendo. Por isso, para terminar, tem um último versículo que eu quero ler aqui com você. Atos 4, verso 12, até que acha lá do pecado, pode procurar aí que vamos colocar. Atos 4, 12, diz assim, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vou repetir: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é o único nome que vai garantir a nossa salvação? É Jesus. Ele disse inclusive: eu vou para junto do meu Pai e vou preparar lugar para vós outros, e voltarei para te buscar. Não existe outro nome senão o nome de Jesus para nos buscar. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz aonde? À porta. O pecado não nasce dentro, o pecado nasce fora, e depois ele entra. Entendeu? Sim ou não? O pecado nasce fora, e depois ele entra. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pastor, é tão difícil. Eu sei. Pastor, é tão complicado. Eu sei. Mas nós estamos aqui para isso. Se fosse fácil, não precisava estar aqui. É porque é difícil que nós estamos aqui para buscar forças nele. Não tem hora que a gente pensa que não vai conseguir. Não tem horas que a gente pensa que não vai dar. Tem ou não tem? Ufa, pensei que era só comigo. Não tem hora que você pensa que aquilo é mais forte do que você. Tem ou não tem? Por isso nós estamos aqui, meus amados, para a gente se humilhar na presença de Deus. Eu não sou diferente de você. Os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas dores, as mesmas frustrações, Jesus também passou. Ele não está te condenando nem te acusando, mas ele está dizendo: deixa eu entrar, que eu te ajudo. Deixa eu entrar, que tudo se transforma. Deixa ele entrar. E se ele está aqui dentro, pastor, você vai buscar força para que por nenhum instante ele se separe de você.
Amém, igreja? Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Está firme? Passou uma semana de luta, mas firme, sem cair em tentação, sem pecar, glória a Deus por isso. Está vivo, então tem que continuar sacrificando. Amém? Ó, pastor, passei uma semana inteira, graças a Deus, sem cair, sem entristecer a Deus. Agora tem mais uma semana pela frente. E Ele vai te fortalecer para você não cair em nome de Jesus.